Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um programa aqui no nosso canal. Hoje um vídeo que eu adoro fazer, vídeo respondendo dúvidas dos nossos seguidoras e seguidores. Hoje o foco será uma dúvida sobre validade de documentos psicológicos, mais especificamente a validade de um atestado para vasectomia. Podemos estender também para demandas de laqueadura. Essa dúvida foi trazida por um seguidor do nosso canal, Boni4845, e ele pergunta: uma vez que o paciente recebe o laudo ou o atestado das mãos do psicólogo, esse laudo é válido por quantos meses, ano, antes do paciente retornar à consulta com o urologista? Será que você sabe essa resposta? Qual é o prazo de validade de um atestado ou de um laudo psicológico em demandas de avaliação de cirurgias, aptidão psicológica para vasectomia, laqueadura? E melhor, qual documento produzir? É um atestado ou é um laudo psicológico? Se você tem dúvidas, quer mais informações sobre esse conteúdo, fique conosco, porque logo após a vinheta, esse é o tema do nosso programa. E obrigado aí, Boni, pela pergunta, pela provocação, excelente dúvida. Se você tem dúvidas sobre documentos psicológicos, práticas de avaliação, sobre o exercício e a psicologia humana, você pode também deixar na descrição desse vídeo ou de outros vídeos, que nós vamos sempre estar olhando essas dúvidas e gravar um programa para responder aquelas que a gente entende que vai atender mais pessoas e também respondendo aí diretamente no direct. Então, gostou do tema? Deixa a sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo. Nos vemos daqui a pouquinho. A produção de documentos psicológicos, com certeza, é um fazer de psicólogas e psicólogos que está implicada em diversas situações e diversos contextos. Não é à toa que má elaboração de documentos está entre as principais causas de denúncias éticas contra psicólogos e psicólogas no sistema conselhos. E a atual resolução é a resolução 06 de 2019. Nós temos vários programas aqui sobre essa resolução que disciplina como o psicólogo e a psicóloga deve produzir os documentos. Um ponto importante é que essa resolução trouxe algumas novidades. Não é mais tão novidade, né? 2019, 2024, já temos 5 anos, mas uma das principais novidades da época e que ainda impacta na nossa produção de documentos é que alguns documentos, a partir da resolução de 2019, passou a ter uma validade. Seria isso: você produz o documento e tem que dizer qual é o prazo de validade daquelas afirmações contidas no documento. E é justamente sobre esse prazo de validade a dúvida que nós separamos hoje. Vamos voltar aqui para a dúvida. A dúvida trazida por Boni 4845. Um paciente que recebe o laudo ou atestado psicológico das mãos do psicólogo, este laudo é válido por quantos meses ou anos antes do paciente retornar à consulta com o urologista? Então, essa é uma pergunta bem pertinente, trazida aí por Boni 4845. E nós vamos de uma forma bem rápida, direta, responder. Vou aproveitar a pergunta do Boni também, que ele fala laudo atestado, e vamos fazer uma breve explicação de qual documento produzir. Nós vamos utilizar como base a nossa resolução 06 de 2019. Para falar primeiro qual documento produzir, eu, profissional de psicologia, recebo um cliente, uma paciente, com a demanda de uma necessidade de uma aptidão psicológica. Geralmente chega com a demanda de uma avaliação pelo médico, pela instituição de saúde, para esse paciente submeter um procedimento cirúrgico. Essas avaliações, elas são normatizadas pelas normas da ANS, tá? Que está sempre se atualizando. A pergunta é: qual documento eu vou produzir? Nós podemos, de acordo com a resolução, produzir dois tipos de documentos para comunicar resultados de avaliação psicológica. Fez uma avaliação psicológica, a aptidão para a cirurgia é sim uma avaliação psicológica. Eu vou avaliar as condições psíquicas, emocionais, as condições de adaptação pré e pós-cirúrgico do paciente ou cliente, tá? Avaliando capacidades cognitivas, emocionais, ausência de transtornos que possam impactar não só na decisão do procedimento cirúrgico pelo paciente, mas também na adaptação e, inclusive, no entendimento das consequências desses procedimentos, que geralmente são irreversíveis, pelo menos a grande maioria dos casos.
Por isso que é necessário uma aptidão psicológica. Isso acontece também para cirurgias bariátricas, que são bem mais complexas, cirurgias de ressignificação sexual também, que trazem muito impacto. Mas hoje o foco é vasectomia e laqueadura. Então, nesses casos, a gente precisa fazer uma avaliação. Comunicar com laudo ou com um atestado? Minha sugestão, sempre analise o que está sendo solicitado. Se a instituição de saúde só quer saber se o paciente ou cliente pode ou não submeter o procedimento, só quer uma confirmação, o documento de entrega pode ser só um atestado, porque você não precisa justificar e fundamentar tanto o porquê aquele paciente está pronto para fazer aquele procedimento. Geralmente, cirurgias de vasectomia e laqueadura, o atestado psicológico é suficiente para o paciente, o cliente levar para o seu médico, né, urologista, ou para a clínica de saúde que vai fazer o procedimento. Havendo a necessidade de algum tipo de recomendação, de algum tipo de fundamentação desse procedimento, aí o caso é o melhor documento para ser entregue é o laudo psicológico, tá? Às vezes eu já recebi instituições que ela não quer só o atestado, ela quer um laudo informando, né, das condições, como foi feita a avaliação e o julgamento se está apto ou não para o procedimento. Sempre que você precisar fundamentar, explicar, fazer recomendações e encaminhamentos, vai ser um laudo. Se é só um documento para dizer apto ou inapto, o atestado psicológico. Uma observação: emitiu o atestado, entreguei para o paciente, tranquilo, mas no arquivo do seu prontuário você tem que ter o laudo que fundamentou aquele atestado de aptidão para procedimentos de cirurgia. Então, vasectomia e laqueadura, a não ser que haja uma exigência diferenciada, sempre entregar o atestado psicológico. Diferentemente, por exemplo, da cirurgia bariátrica. Já falei aqui em outros programas, sempre recomendo que seja feito com laudo psicológico. Procedimento mais complexo, que tem complicações pós-cirúrgicas, que é importante que o paciente, o cliente, ele vivencie orientações e encaminhamentos, porque o pós-cirúrgico é bem complexo também. Nesse caso, a minha recomendação, laudo. Tirando essa dúvida à parte, que não fazia parte da pergunta, mas que eu aproveitei a pergunta, vamos agora falar da validade de um atestado ou de um laudo psicológico. Para isso, eu vou consultar a resolução do Conselho Federal. Vamos lá? Estamos aqui com a resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, mais especificamente na seção 6, prazos de validade de conteúdo de documentos. Aqui na resolução, nós já vamos ver no artigo 17, o seguinte dizer: o prazo de validade de conteúdo do documento escrito decorrente da prestação de serviços psicológicos deverá ser indicado no último parágrafo do documento. Parágrafo 1º. A validade indicada deverá considerar a normatização vigente na área em que atua o psicóloga, bem como a natureza dinâmica do trabalho realizado e a necessidade de atualização contínua das informações. Parágrafo 2º. Não havendo definição normativa, o prazo de validade deverá ser indicado pela psicóloga, pelo psicólogo, levando em consideração os objetivos da prestação de serviços, os procedimentos utilizados, os aspectos subjetivos e dinâmicos analisados e as conclusões obtidas. Repetindo, não havendo definição, esse prazo deverá ser indicado pela psicóloga, pelo psicólogo, levando em consideração os objetivos, procedimentos utilizados, aspectos objetivos e dinâmicos avaliados aí e as conclusões obtidas. Bem, aqui nós vemos no artigo 17 da resolução que a resolução traz que a validade do conteúdo deverá, então não é que poderá. Antigamente a resolução anterior falava que poderia ser colocado. Agora é obrigatório a emissão da validade, né, de conteúdos dos documentos produzidos no último parágrafo do documento, ou seja, geralmente após a conclusão, no caso do atestado, após o texto do atestado. São dois documentos principais que nós precisamos colocar a validade, é o atestado e o laudo psicológico. Então, nós somos obrigados sim a produzir documentos de atestados e laudos com validade. E aqui a resolução, reforçando aqui a leitura, ela diz que a validade deverá considerar normas vigentes, né, as normatizações vigentes em que o psicólogo atua. O que é isso? Algumas práticas já existe uma validade do procedimento de avaliação. Por exemplo, o porte de arma, a instrução normativa da Polícia Federal define que a validade da avaliação é 1 ano. Algumas avaliações em concurso, a validade também é geralmente de alguns meses, de 1 ano, dependendo da definição. Na grande maioria dos casos, a situação é que não existe uma normatização específica falando
de validade de conteúdos psicológicos. E aí a gente vai para o segundo parágrafo. Quando não há essa normatização, quem vai indicar a validade é você, psicóloga e psicólogo. Para isso você vai considerar quais são os objetivos da avaliação, os procedimentos e instrumentos utilizados, as finalidades e as conclusões que você alcançou. Não há nenhuma norma do conselho dizendo que para uma demanda clínica, um diagnóstico, uma avaliação de TDAH, uma avaliação de vasectomia, a validade do documento é X. O conselho não pode fazer isso, porque ele tira a autonomia do psicólogo e ele tira uma situação muito importante que a gente vivencia. Não é o tipo de avaliação que diz qual é a validade. É a condição específica, inclusive, da pessoa que eu estou avaliando e o que eu estou afirmando dela que vai definir qual é a validade do atestado ou do laudo. Então, no caso de vasectomia e laqueadura, não há normas do conselho informando que um atestado e um laudo psicológico para vasectomia e laqueadura tem a validade de tantos meses ou anos, tá? Quem vai decidir isso é a psicóloga e o psicólogo. Dica, para você definir isso, você vai considerar primeiro os objetivos dessa avaliação, finalidades. Avaliar se a pessoa está apta ou não para um procedimento de cirurgia, vasectomia e laqueadura. Levando em consideração os métodos, geralmente entrevistas, exame clínico e às vezes a aplicação de um teste. Eu recomendo teste cognitivo, teste de memória e um teste de personalidade e um indicador de saúde mental, pelo menos, tá? Geralmente feito em 1 e 2 atendimentos. Geralmente, qual é o prazo de validade definido pelos colegas? Vai de 60 a 90 dias. Não vejo ser prudente colocar um documento para uma vasectomia com validade maior que 190 dias. Até porque, geralmente, quando o cliente, o paciente procura, ele já está num processo, né, num trâmite de realização de procedimento. Pelas normas da ANS, ele tem que manifestar o interesse, né, em fazer o procedimento 60 dias antes do procedimento. Então, um prazo de 90 dias está mais do que suficiente para o paciente ou cliente levar para o seu urologista, apresentar o atestado e programar o procedimento cirúrgico. Vamos pensar no segundo caso, daqui a 90 dias, 100 dias, o procedimento de cirurgia não é feito, o paciente te procura de novo. Eu faria uma reavaliação, porque já há uma janela grande aí entre o procedimento da primeira avaliação e o documento para atestar realmente que a pessoa está apta ou não. Então, minha sugestão para você, cidadão, já procure o psicólogo quando estiver próximo a acontecer o procedimento cirúrgico, pelo menos aí nos próximos 30, 60 dias, que é justamente o período que a ANS solicita que o cliente, né, que ele se manifeste, o cidadão se manifeste o interesse em fazer esse procedimento. Um ponto importante é, não há norma, nesse caso, que diga qual é a validade. É você, psicólogo e psicólogo, que vai decidir. Tem colegas que opinam por 30 dias, tem colegas que vai ser 60 dias, outros 90, eu acho que é um prazo para lá de razoável. Deixo aqui uma recomendação para você, psicóloga e psicólogo. A validade do conteúdo, ela tem que ser baseada no que você avaliou na época que o paciente estava no procedimento. Então, eu sempre gosto dos meus documentos de botar uma observação, que aquela validade ela é válida considerando mantidas as condições psicológicas do paciente à época da avaliação, tá? Então, esse foi o nosso programa para tirar dúvidas, orientações sobre validade de atestado psicológico. Voltando aqui para a Boni, 4548, a validade desse documento, então, em média, 90 dias, tá? Dificilmente algum colega vai fazer com prazo de 1 ano, 2 anos, não acho prudente, inclusive, fazer isso, mas tem colegas que fazem com prazo aí de 120 dias, que eu já acho também um pouco fora da nossa capacidade de entendimento e de prognóstico. Recomendo, então, para você, psicólogo, entre 60 e 90 dias para vasectomia e laqueadura, está ótimo esse prazo. Lembrando, é uma validade que precisa ser definida no documento, no último parágrafo, após a conclusão, no caso do laudo, no atestado, que geralmente é um parágrafo embaixo do texto do documento da aptidão, antes da data da sua assinatura, né, com o seu CRP, e é importante, sim, se entregou um atestado, manter o laudo arquivado aí nos seus prontuários e registros psicológicos. Espero que você tenha gostado de mais um programa aqui do nosso canal. Nós sempre trazemos dicas, orientações semanais. Estamos trazendo geralmente um programa por semana. Esse final do ano está bem corrido, muitas demandas, muitos cursos. Em falar em cursos, se você quer aprender mais sobre como produzir documentos, dicas, inclusive de definição de validade e muitas outras situações, vou deixar aqui na descrição do vídeo
o nosso link para o nosso curso online de produção de documentos completo. A gente vai ver todos os documentos nesse curso. Dicas de escrita, quando e como emitir esses documentos, aulas bônus extras sobre sigilo, sobre dicas de avaliação, dicas de testes psicológicos, sobre registros de prontuários e muito mais. E o melhor, tudo isso aí no conforto da sua casa, assistindo 24 horas por dia o acesso durante um ano, para você realmente ter um bom suporte, curso com foco na prática, dicas de escritas práticas e mais de 50 modelos de documentos para você. Terminando aqui o nosso jabá, espero encontrar você na próxima semana aqui com mais um vídeo, mais uma programação. Tendo dúvidas, deixa aqui nas nossas descrições dos vídeos. Será um prazer lê-la, respondê-la e quem sabe a gente grava um vídeo sobre sua dúvida. Grande abraço e até a próxima semana.